Boa noite. Eu sei, acho que eu peço muita coisa. Boa noite. Vamos iniciar o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Esse livro de Allan Kardec, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Rogamos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, a presença, a proteção para o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Então vamos lá. É a página 96, vê se é o item 15, né? O item 15. É só a pergunta aqui? Esse daqui, ela não é uma pergunta, ele tá fazendo tipo assim, ele tá fazendo um apanhado de tudo do espiritismo, né? Tipo um resumo. Tipo um resumo a respeito dos espíritos. Posso Sabe? abrir? Pode começar. Então, é a respeito dos espíritos aqui que ele está explicando, tá? Você precisa de Aqui. Revestidos do corpo material, os espíritos constituem a humanidade ou o mundo corporal visível. Despojados desse corpo, constituem o mundo espiritual ou invisível, que povoa os espaços e em contato com o qual vivemos sem suspeitar, como acontece com o mundo dos infinitamente pequenos, que ignorávamos até a invenção do microscópio. Então, o espírito, ele está reencarnado, ele está revestido pelo corpo de carne, coberto pelo corpo de carne, né? E aí ele fala aqui, e povoa, né? Quando ele está com o corpo de carne, ele faz parte do mundo material, está revestido. Quando ele está sem o corpo de carne, né? Ele faz parte do mundo espiritual, do mundo invisível, que povoa os espaços. E aí ele ainda faz essa comparação, né? Com os seres muito pequenininhos que a olho nu a gente não enxerga, precisa do isso, precisa do microscópio, precisa do microscópio, né? Então ele está falando o mundo dos infinitamente pequenos existe, está aí, mas não os vemos. O espírito é a mesma coisa, ele está aí, ele existe, está recoberto pelo corpo de carne, quando não no mundo espiritual, né? Então é isso que ele falou. Quiser falar, pode falar, reforça, fala, que é à vontade. Fala. Quem agora. Quiser ler, vai ler. Deixa o João ler o 18, cada hora um lê. Depois, cada 18? hora um lê. É o 16, João. É o 16. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, vagos e indefinidos, mas concretos e circunscritos, para aparecerem aos olhos dos mortais. Falta-lhes apenas que se tornem visíveis. Segue-se, pois, que se num dado momento pudesse erguer a cortina que os oculta à vossa vista, construiriam uma verdadeira população ao nosso redor. Então, os espíritos não são seres abstratos, vagos, indefinidos, não são, né? Eles são concretos e circunscritos. Para o nosso mundo aqui, a gente não os vê, então muitas vezes fala isso. É uma coisa abstrata, é vago. Não é. Ele existe. E outra coisa, o espírito, ele tem quem que é o que ele usa para exteriorizar a forma, o perispírito, né? Todo espírito tem o seu perispírito. Ele vai apresentar na forma que ele quiser
porque ele vai dar forma, moldar o perispírito. Ele realmente, ele é diáfano, ele é fluídico, né? Ele é uma essência diferenciada, não é essa essência material que nós temos aqui. Só que ele para se exteriorizar precisa ele não precisa, ele tem, cada um tem o seu perispírito. E aqui ele fala que esses espíritos, eles não são vagos, não são abstratos, eles são concretos e circunscritos. O que é que aos olhos dos mortais, o que acontece? Eles não se mostram, eles não ficam visíveis, né? Então, mas eles estão ao nosso redor. Mas eles existem e eles compõem o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Quem enxerga, quem tem vidência, quem consegue enxergar essa parte espiritual, vai falar que está cheio de espírito para tudo quanto é lado, para todo lugar. Você está na rua, tem, na nossa casa tem, no mercado tem espírito, né? Às vezes a gente vê pessoas falar, nossa, lá na casa da fulana tem espírito, na sua também tem, na nossa também tem, todos os lugares tem. Porque o mundo espiritual com o mundo físico, ele se entrelaça, ele se mistura, né? Então, assim, não adianta a gente achar a casa do fulano tem espírito, lá é desequilibrado. A minha não tem equilibrado. Não, mas todas têm. Pode ter espírito do bem e pode ter espírito do mal. Pode. E pode ter espírito de todo jeito, para todo lado tem. Tudo tem. E assim, muitas vezes a gente pensa que não tem só espírito bom. Por quê? Os espíritos são do padrão do povo que vive aqui. Quem somos nós? Espíritos imperfeitos, né? Então, dá uma olhada no planeta, dá uma olhada na cidade, o que está acontecendo no mundo. Por aí dá para a gente perceber que os espíritos é do mesmo padrão. Não é muito evoluído mais do que nós, né? Então, assim, os espíritos estão aí. E eles formam uma verdadeira população ao nosso redor. É muito interessante. A gente que é médium, eu sou médium em corporação. Eu tô ótima. Tô boa, eu não tenho dor. Nunca fui, graças a Deus eu não tinha dor. Não tenho dor. Nunca tive. Mas aí, gente, eu sinto mal, dá falta de ar, dá batedeira, dá um trem ruim, dá dor nos braços, fraqueza. É igual tirar a mão. Você faz uma oração, você pede para encaminhar, aquilo some do nada, assim, ó. Você se transforma em outra pessoa. A que você era anterior. Então, assim, os espíritos existem, estão por toda parte. Por que eles vêm até nós? Muitas vezes para receber ajuda. Ajuda, né? Eles vêm através da mediunidade. Ele quer ajuda. Eu rezo um Pai Nosso. Isso. Quando eu percebo que está diferente. Sim, eu rezo. E essa Isso. semana eu estou assim, terrível. Você está um imã. Então, eu estou um imã. Então, por exemplo, a minha casa está um imã. Não sei o que está acontecendo. Então, eu estou rezando. Eu rezo o Pai Nosso. Reza o Pai Nosso. E Pede. outra coisa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Quero saber. Eu recebo os passes online, muitos. Eu durmo. Adormece? Eu não consigo terminar de receber o passe. O que está acontecendo? Quando eu acordo, já passou muito tempo, o passe já acabou, eu já dormi, João. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Você desliga. Eu desligo. Eu me entrego tanto que eu estou dormindo. A hora que eu acordo, o celular já passou, o passe já passou. Às vezes, Sueli, a espiritualidade você recebe um tratamento, alguma coisa. Aí esse desligar pode te levar na espiritualidade, pode conversar, tratamento. O Igual último você. que eu ouvi hoje deveria ser umas 2 e pouco da tarde. Eu ouvi o do Dr. Fritz.
para cura. Sei qual que é. Maravilhoso. Não consegui terminar, eu não ouvi ele até o final, gente. Quando eu acordei, ele já tinha acabado. E aí eu fui levantar, nossa, não consegui. Não conseguia? O que Não, você sentia? muita tontura, eu batia de um lado e no outro. Nossa. Deu o que fazer para me firmar. Tá me chamando a atenção, Uhum. entendeu? Às vezes você está recebendo tratamento, filho. Pode ser. Com Porque certeza. eu já estou recebendo o tratamento Do centro espírita. do centro espírita, né? Toda terça e toda sexta, né? Mas eu só de ouvir muito passe, sabe? Uhum, isso Pra é muito estresse, para nervosismo, para cura, para limpeza do lar. Eu gosto, eu me sinto bem. E quanto mais ouve, melhor, né? Quanto mais, melhor. Então, assim, você deve estar recebendo tratamento. Eu devo. Eles levam, né, para a espiritualidade. Eu peço para a espiritualidade, né? Eu peço para os meus mentores. E eu consigo desligar. Você se entrega Eu me totalmente. entrego. Eu sou muito desconfiada. Eu não me solto, não me Uma entrego. mania de ir Eu nunca Mas eu fiz não isso. era Você se assim. entrega, você João? dorme, pra você Que relaxar o corpo e a momento, na alma. hora que- Numa Aí você fica prece. descansando Mas eu não era assim, Gauss. Agora eu estou assim. Capaz que é o trabalho que você está desenvolvendo, Sueli. Pode ser, Esse trabalho de caridade que você está desenvolvendo, isso aí vai mexendo com o seu espírito, com o seu sentimento. Você está recebendo Pode até tratamento. ser. Pode. Que venha, Que né? venha, que Tudo seja que bem-vindo. for de bem, né? De bom. amor, de caridade, que venha. A gente está aí realmente para receber. Para ver essa mudança, né? Comigo aconteceu ontem. Ontem o Jus levantou com aquela coisa na barriga. Aí eu fiz aquela. O que você mandou no grupo? Pra gente fazer do espiritual lá, a prece do meu mentor. Sim. eu faço aí essa aí eu também. fiz, né? Aí eu tava deitada assim, nossa, não tô aguentando de corpo, não tô aguentando de corpo. Aí eu falei assim, dá um passo no fundo, não. Ele falou? Não, na minha cabeça. Ah, na sua cabeça. Dá um passo nele. Entendeu? Não. Pode dar. Mas pra que eu fui dar aquele passo no Jesus? Eu não consegui tirar a dor, tirei a dor dele Passou e a pra dor você. passou pra mim. Aí eu fiquei ruim o dia inteiro. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu podia dar. Foi pecado? Foi errado? Não, você podia Ela ter falou- me ligado falou, quando não, fosse assim também. pode ligar? Pode ligar. Pra Aí mim a vocês mãe podem ligar a falou pra qualquer mim hora. assim, não, minha filha, você só tem que aprender a dar o passe e tirar a dor de você. Uhum, também, Quando caminhar. acabar, você faz uma prece pra tirar aquela dor. Uhum, Aí eu peguei sei comigo, né? Falei, passando a dor pro estudo, né? verdade, né? Porque já tá Pegar na hora. Mas firme. eu, quando eu faço do Já tá na mentor, hora. Você tá deixa eu nova. te falar o que eu faço quando eu faço do mentor. Hum. Eu faço com o meu mentor, eu faço com o mentor de cada um da minha família. Como se fosse um passe coletivo. Coletivo. E aí, a hora que eu termino, eu faço uma oração. Eu agradeço. A hora que termina, né? Eu agradeço. Só que agora, Eu né, senti os Júlio, eu fluidos tô assim na minha mão, dormindo, né? né? Eu tô dormindo. Eu senti os fluidos da minha mão. Você Eu sentia? senti. Bem forte mesmo. Aí eu falei, mãe, eu vou no estudo amanhã. Falei, não, vai. Eu Que falei, benção. É bom. Seja bem-vinda ao estudo e começar com a tarefa. Né? Trabalhar. Quem sabe até começar a dar passe. Né? Né? Tá na hora já. Vamos pegar firme. Dá um. Vamos dar Deixa um. ela ler. Não quer ler, não? Quer ler? Quer não? Não gosta de ler? Germano? Tá Germano sem? vai ler? Nem livro tem. Deixa É, a Sueli. Germano. Eu gaguejo mais. É o 17º. Isso. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, ainda mais requintadas. Por isso que essas faculdades não estão embaraçadas pela matéria. Experimentam sensações que nos são desconhecidas. Ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem ouvir nem ver. Para eles, não existem as trevas, salvo para aqueles cujo castigo consiste em viver nas sombras.
todos os nossos pensamentos repercutem neles e os leem como um livro aberto, de modo que aquilo que podemos ocultar a alguém enquanto vivo, não mais poderemos, desde que volte ao estado de espírito. Olha só que interessante, hein? Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, ainda mais requintadas. Então aqui ele vem mostrar, falar para nós, não tem nada que a gente faça, pense, que fique oculto. Todo sentimento, vontade, tudo aquilo no seu íntimo, mais escondido, eles percebem. Por que que os espíritos percebem? Porque tudo aquilo que a gente pensa, cria, dá forma. Cria aqui na nossa mente, aqui na nossa frente, como se fosse um quadro desenhado. Por exemplo, se eu estou pensando mal de alguém, não gosto de alguém, aquilo se materializa ali. Uma tela mental. É como se tivesse um filme acontecendo ali. E a gente com aquele pensamento. Então, os espíritos, eles veem tudo. Eles veem o mais íntimo do nosso sentimento, dos nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa, criado e moldado na nossa tela mental. Então, eles enxergam, eles veem tudo. Não tem como a gente ocultar nada dos espíritos. Nada, nada, nada. Por isso que Deus vê o que está lá no íntimo do nosso coração. Quando a gente... Como que os espíritos, muitas vezes, os espíritos obsessor, como que eles fazem para nos atingir? Eles ficam nos analisando, observando. A hora certa é agir, né? Mas o que ela pensa? Ele está procurando uma brecha. Eles Uma ficam ali, brechinha, né? eles ficam olhando ali no nosso pensamento, vendo ali o que é o ponto fraco da Glaucia. Descobriu, o ponto fraco dela é a filha dela. O ponto fraco dela é isso, é aquilo. Então, aí eles pegam, sabendo do nosso ponto fraco, eles vão agir em cima daquilo ali, para a gente desequilibrar, ficar desorientado e eles ter acesso a nós, né? Então, assim, os espíritos, eles veem coisas que nós não enxergamos com a matéria, né? Por isso que tanto os espíritos bons quanto os espíritos inferiores vê tudo, né? Eles têm esse poder. Eles têm. Isso e quando nós desencarnarmos e voltarmos ao mundo dos espíritos, a gente vai enxergar também nos outros. Porque isso aí é uma característica do espírito, né? Quem vai ler? O João agora? Encontram-se os espíritos por toda parte. Estão entre nós, ao nosso lado, observando-nos incessantemente, mercê de sua contínua presença entre nós. Os espíritos tornam-se agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico. Constituem, assim, uma das potências da natureza. Olha só. Então, os espíritos, eles estão por toda parte. É como nós falamos no comecinho, né? Há uma interação do mundo espiritual com o mundo material. Esse mundo físico aqui, material, desse mundo, desse planeta Terra, há uma interação. Assim como, assim, se nós formos pensar. Vamos pensar no mar. Não tem a água do mar? Aquela água do mar. Aquela água, ali, ela é como se a gente tivesse ali, naquela água, misturados. O nosso mundo com o mundo espiritual. É tudo junto. Está tudo junto e misturado, né? Então, assim, os espíritos, eles estão em todos os lugares, em qualquer lugar. Eu, às vezes, fico assim, pensando o que eu falei no começo. Tem gente que fala assim,
Ah, lá na casa dela tem espírito. Como se no da gente não tivesse. Tem. Como se estivesse salvo, Né? né? Salvo. Se estiver salvo. Não está salvo. Os espíritos estão em todos Toda os parte, lugares. né? Aonde tem ser humano, uma pessoa tem espírito, né? Ele está ali, alguma coisa ele quer com nós. Ou ele quer falar para nós, eu tô vivo, faz uma oração para mim, eu tô sofrendo, né? Ou eu vim aqui para te ajudar, eu sou seu protetor. Então, mas todos os lugares têm espíritos. E o que eles fazem? Eles agem em nós. Lá no livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala, né? Sobre os espíritos. Se os espíritos existem, pergunta. Aí ele fala sim, que eles existem. E aí pergunta se eles agem na nossa vida. Aí eles falam que sim. Por ordinário, são eles que vos dirigem, né? Então, assim, esses espíritos, eles são uma potência da natureza. Eles podem fazer um monte de coisa, né? Então, depende de quem? A nossa sintonia espiritual, né? Da mente, né? Da Também, né? mente. Colocar o seu Eu pensamento. estou aqui pensando um negócio aqui. O que você está pensando? Fala para eu nós. acho assim, eu acho que se a pessoa está aqui na Terra, não tem inimigo, nunca teve inimigo, ou já está bem resgatado, ela não tem pessoas que vai procurar ela para poder pedir uma ajuda. Eu acho que não é todo lugar que vai ter espírito, não. Porque, por exemplo, a não ser que a pessoa queira, né? Eu queria que viesse gente aqui, Eu não quero, não. viesse espírito aqui para me ajudar eles. Mas eu, por exemplo, eu não acredito que sentiu. tem espírito lá na minha casa, não. Você não Ah, não, acredita, João? Ai, Você acha Sério, que não? João? que coceira, né? Eu acho que não, porque eu não sinto nada, Não percebe nada? não percebo nada, não... Eu E o espírito familiar seu, que já desencarnou? Ah, mas, por exemplo, minha mãe, eu acho que minha mãe era bem elevada, eu acho que ela já está num lugar bem evoluído. bom. Mas você acha que a sua mãe de vez em quando não tem saudade de você? Vem fazer o bem pra você, vem Eu te acho que ela ver. não dá... Bom, posso Que estar você enganado, acha? pode ser ignorância minha, mas eu acho que ela, o pouco tempo que passou, ainda não deu tempo dela... Ela faleceu? Ela faleceu de câncer. Quanto Já tempo? tem quase 30 anos. Já tem 30 anos. É. Ó, minha avó. Nossa, Minha avó tem 40. Você acha deve que ela ter não veio evoluído. nunca? Não, e outra, é igual câmera. Você não percebe? Vamos pôr câmera. E você sabe que hoje dá para as pessoas Capturar, né? ver você nas câmeras, né? Dá. Se as pessoas for maldosas, elas vão querer ficar te olhando. Vai. Assistindo. O que você está Assistindo, fazendo? só se elas for maldosas. Agora, se elas não for maldosas, Elas não por tão que, nem- que elas vão querer ficar te olhando? Não tem interesse, né? Então é assim que eu penso com os espíritos. Se tem gente maldosa, tem gente lá em casa. Isso. Não estou sentindo mal nenhum assim para falar assim, tem espírito na minha casa que Mas eu e vou os fazendo bons? mal. Mas e os bons? E o Então, seu anjo da por isso que guarda? eu, por isso Por que eu tô isso falando que assim, precisa na desistir. câmera. Os bons vai ficar me observando para quê? lógico. Às vezes para te sim. ajudar. Talvez. Você não está precisando. Pra ver se você tá bem, o que que você tá precisando, o que que você tá... Por isso que você tá bem, João. Aí. Porque tem espírito do bem, Bem do seu lado. olhando você, cuidando de É, você. só se formos cuidando Da da sua Olhando família. pra É, você, cuidando da família. velando por você. Eu penso assim, Pelos filhos. pelos filhos. Tem certeza. Você E tem outra- pensamento só bom. Só que assim, isso que você falou é uma verdade. Se você só pensa coisa boa, não tem maldade, realmente, Não tem estresse. esses espíritos das trevas não vai ficar com você. Não tem sintonia, não tem ligação, como é que vai fazer? Não é? Como que vai te atormentar eu- se não tem ligação? É igual esse monte de câmera que tem para todo lado aí. Eu fico pensando nisso. Se tem gente me observando é porque elas querem ver meu mal. Quer descobrir alguma Quer coisa? descobrir alguma coisa. Não, João, mas e se nesse monte de câmera tiver espírito do bem, do bom, que ele quer te observar, porque ele Pra sente ver sua saudades, evolução. ele quer ver sua evolução, ele quer ver se você está fazendo bem, ele está cuidando de você.
é igual aqui fala, ó, desempenha um papel importante no mundo moral e até certo ponto no mundo físico. É assim que eu Ó, papel importante no mundo moral. Às vezes, nós temos o nosso anjo da guarda, né? Aquele que cuida de nós, vela por nós, Nosso mentor. estimula nós no caminho do bem, né? Eu acho que é da cabeça de cada um. É, pode Eu tenho um ser. colega meu que ele pregou um papelzinho bem na câmera do celular, na câmera do computador. Tampando? É. Aí eu falei pra ele, o Paulo, mas essas câmeras que tem na sua casa todinha aqui, ó, né? Essas câmeras, elas Pode estão na captar. nuvem. Elas estão na nuvem. Aham. E aí? Não, mas tem uns pontos cegos. Ele é obcecado. Ah, eu acho que assim, não é só nesse mundo material. No mundo espiritual tem pessoas obcecadas. Nossa, Tem. tem gente me olhando. Tem gente que fala assim, não vou deixar nenhuma cadeira Ah, eu no meu não quarto, conheço porque senão vai essas ficar alguém Você sentado. vai sentar, Você é não. louco. Aí eu posso tirar. Eu nunca Vai ficar o pensei. negócio de você No dormir. meu quarto tem 3 banquinhos, vou tirar Pode aqui, tirar. vou tirar. Não, é a cabeça, a pessoa. É, sim, eu não. Eu já não. Eu acho o seguinte, se você está pensando bem, você está tranquilo, você está bem com a vida, bem com tudo. Pode estar até me observando que eu não estou nem Pode, aí. mas isso não te vai- atinge, é a Isso não, sintonia. isso não vai te prejudicar em Mas quando nada. o seu filho está lá longe, você sabe que ele não está bem, aí você fica preocupado, você não fica. Fazer o quê, né? Vai fazer o Ele quê? disse fica, eu não fico não. A mulher é mais diferente. A mãe fica mais. A mãe é mais do que o pai. Não, esses meninos tá lá longe, Já tá não grandinho. liga pra gente, não tá nem aí com a gente. Ô, João, já tá bem grandinho, Tá né? bem grandinho já. Se anda com as perninhas, né? Ah, então é porque você desliga de tudo. Graças a Deus, como eu disse. Os nossos filhos não são nossos filhos, né? Eu sou ligada na tomada de 220. 220. Você preocupa, né, Sueli? A Isabela vem para cá, é acostumada a sair sozinha. 3 horas eu acordo, eu vou no quarto, olha, ela não tá. Aí eu ligo para ela. Eu fico preocupado, às Eu vezes não ela tá preocupo. Eu Eu já não fico nem morcego, eu ando a noite vai inteira acontecer, vai acontecer, quando meus né? filhos Aí saem, eu assim, fico em sabe? boca. A Helenice também. A Helenice, eu ia, quando ele tá lá, ela nem não liga de noite pra saber onde ele tá. Quando ele tá aqui, se ele sair um pouquinho, ela, meu filho, onde você foi? Ele tava aqui em casa. Mãe é Sumiu. Mas quando ele tá lá, eu fico o mês Não inteiro sabe lá. nem o que tá fazendo. Nem fica sabendo, né? É isso mesmo. Então vamos Agora é continuar. qual? É o 19. É o João que vai ler? Sou Você eu. leu, você leu a 18? Sueli, Eu jogo. Eu li o 18. leu a 18, o Então eu João. vou ler. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional admitir a dos afetos, sem os quais as almas de nossos parentes e amigos ser-nos iam arrebatados para sempre. Como os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir que os que nos amamos durante a vida terrena nos amem depois da morte e vivam ao nosso lado, que conosco desejam comunicar-se e que, para o conseguir, empreguem os meios à sua disposição. Isto é confirmado pela experiência. Realmente a experiência prova que os espíritos conservam os afetos sérios que tinham na terra, que se alegram de estar ao lado dos que amaram, principalmente quando atraídos pelo pensamento e pelos sentimentos afetuosos que se conservam, ao passo que se mostram indiferentes para com aqueles que lhes votam indiferença. Respondeu mais ou menos um pouco do que, né, a gente falou. Então, desde que a gente admita a sobrevivência da alma, a existência do espírito, o que a gente já vai raciocinar? A gente já vai ficar pensando nas pessoas que a gente ama.
que desencarna. Se você acredita na vida após a morte, no espírito, na alma, você vai ter o entendimento de que eles vão viver, que eles vão continuar. Morre o corpo de carne, esses espíritos continuam vivos, né? Então, as almas dos nossos parentes e amigos vão continuar vivendo, não vai morrer e acabou tudo para sempre, né? E aí ele fala assim, os espíritos podem ir a toda parte, qualquer lugar, né? É igualmente racional admitir que os que nos amaram durante a vida nos amem depois da morte. Aqueles que nos amaram, nossa mãe, nosso pai, filhos que desencarnaram, eles vão continuar amando nós. É o que a gente espera, né? Eles continuam, porque eles nos amam, né? E aí, o que Jesus disse? Onde está o teu tesouro? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Qual que é o lugar que a gente mais amava quando a gente... Vamos pensar, quando a gente estava encarnado aqui na Terra. O lar, a casa da gente. Viaja. Vai ali na Aparecida Taboado. Fica lá 3 dias. Ai, que vontade de voltar para minha casa. Ai, que vontade da minha cama, não é? Vontade de tudo que é meu, do meu banheiro, de tudo. Então, isso aqui, é o que ele está falando. Os espíritos, aqui ele está falando dos afetos, dos que a gente ama e que nos amam. Aonde que eles vão estar? Eles vão na casa deles, porque é o lugar que eles gostavam. Eles vão para nossa casa, vai na casa deles, tudo fechado, não tem mais nada, desfez. Eles vão procurar. Aí eles vão aonde? A gente lembra deles? Sim. Lembra. Nesse lembrar tá tendo a ligação com o espírito. O espírito já está ali junto com nós, né? Então, assim, é isso que ele está falando aqui. Os espíritos podem ir por toda parte. E os espíritos, eles vão aonde tem o quê? Ligação. Ligação, sintonia. Se, por exemplo, tem tá pensando em mim, mas eu já não estou nem aí, eu não estou nem importando mais, nem lembrando dele mais, vai haver ligação. Por que muitas vezes nas reuniões mediúnicas os espíritos falam assim, eu falo com as pessoas, elas não me respondem. Eu converso, ninguém fala nada comigo. Eu vou na minha casa, as pessoas não falam comigo. Eu falo, ninguém fala. Por conta disso, né? Por quê? Porque está na outra dimensão espiritual. E a gente está aqui e não vê, não percebe. Agora, quem é médium percebe os espíritos. Sente arrepio, sente sensibilizado. Diz que aquele zumbido, às vezes, que a gente sente no ouvido, de vez em quando parece que está tampando no ouvido, um zumbido bem fininho, assim. Fala que alguém está tentando ter uma ligação com a gente também. Quando você fica no surdo e faz aquele barulho assim, bem assim, sabe? Bem zumbido mesmo. Sei. Que às vezes quando vai falar o nome para me colocar no livro aqui, dá aquele zumbido no ouvido e fala o nome da pessoa que eu nunca vi. Então acontece com você. Sim. Aí às vezes eu coloco o nome aqui que eu não sei quem é. Uhum. E um dia lá no Evangelho da Mãe, chegou um senhor de terno branco, chapéu, e estava de bota. Aí ele pediu para mim abrir o Evangelho para ele, chamava José Carlos de Amaral. Aí eu abri. Gente ou espírito? Espírito. Aí eu abri o Evangelho, né? Saiu uma lição lá. Aí ele sentou lá no murinho, a hora que acabou o Evangelho, ele levantou e foi embora. Lá na mãe de vez em quando, tá cheio de gente sentada lá no murinho. Lá junto? Ela consegue visualizar. Na hora É porque da é médium. que a mãe faz assim, o Evangelho na segunda-feira, às vezes tem um monte de gente sentada lá esperando o Evangelho. Onde ela visualiza? Você não sente nada, João. Nada, percebe Nós nada. fazemos oração lá de domingo, né? Em casa. A gente chama, né? Mas Mas não sente. Ninguém vai lá. ninguém vai lá. Eu não vejo. Não, eu não sinto. Não, lá no caso da mãe não é que chama.
É que Aparece. ele já sabe que aquela segunda-feira, às 7 É o horas, evangelho é o no lar. evangelho. Ele no lar. chega ali. Aí ele chega. Às vezes não tem ninguém. Às vezes tá só o preto velho sentado lá no cantinho, lá vem, eu vou esperando. Só. Aí acabou a oração, levanta, pega o chapéuzinho dele, já sai, senta, vai pro lugar que tem que ir. É porque o evangelho no lar fala que é um pontinho de luz, que a espiritualidade, ela usa a nossa casa para trazer espíritos, para aprender, para estudar, para receber paz na hora do evangelho no lar, né? Então é como se fosse um centro espírita, Uma reunião mesmo. uma reunião de ajuda aos espíritos. Tanto para nós encarnados, mas também os desencarnados são trazidos. Familiares, espíritos, né? Vem ali para estudar com a gente. Então, o João, às vezes, não acredita. Por quê? Porque o João, é como ele falou, ele não sente Ele não nada. sente, né? Não sente nada, né? A mediunidade, às vezes, a dele está totalmente estática. Mas quem tem sensibilidade, quem é médio, sente. Sente. Às vezes o lugar que a gente vai assim. E a gente sabe até quem que é a que gente está com a gente, passa você até, sabe. assim, mal. Tem lugar que a gente vai, a gente sente mal, né? Mas logo tem medo. Mas não precisa ter Tem, medo, tem. assim. Reza, Por tá isso bom. que você tem que estudar. A hora que você estudar, você vai ver que não precisa medo. Tem logo tem medo, sim. O Tem uns medo. tem uns lugares que a gente vai assim. Tem um lugar que perto da minha sogra que sempre que eu vou naquele lugar tem um tá pendurado naquela porta. Sempre. E aí eu fico cagando de medo. Porque às vezes ele tá pedindo oração, né? Aí eu falo assim, Deus, ai meu Deus, tô com medo. Tem uma rua lá perto do Cutuno, tem uma árvore grandona assim, ó. Aí chegou Ipiá, que ali tem gente. Tem. Bastante. A minha filha mais velha, Bastante gente. a Gabriela vê. Ela vê igual vê gente. Ela vê espírito igual vê gente. E ela fala. Ela, quando tá viajando, ela vê o de acidentado, o espírito enforcado. E que fica. Ali Muitas vezes entra no Isso. carro com ela, Pra Campo Grande vai ali. junto. Lá em Então Campo- ela Naquela sente. avenida Campo Grande ali, o que mais tem é muita coisa esquisita, muita coisa feia. Quem é médio, vê. Quem não é, De onde um grito dentro da van. É uma benção, Como é uma ele benção. atropelar o É uma homem. benção. Eu falei, vai atropelar o homem. Eu falei, meu Deus, foi alto. Eu falei, o que que foi? Eu falei, não, nada, não esqueça. E assim, ele passou, o homem continuou no mesmo lugar, ele faz vontade. espírito. Aí eu vou falar, mas não, tô dar um pau, que eu Vai falo, eu tô ficando é doida. Aí vai querer te levar para o psiquiatra. Psiquiatra, uma desejo de Menezes. É, e é mesmo. Então, assim, ele fala aqui, ó, esses espíritos, né, eles vêm até aqueles que o amaram, né, são atraídos pelo pensamento, pelos sentimentos afetuosos, né, que se conservam. Então, quando a gente lembra dos entes queridos, né, com saudade, tudo, como se a gente estivesse atraindo, chamando eles. E quando a gente também não lembra, não liga, não se importa, eles ficam tristes. Fica, Porque dá a impressão que eles não Esqueceram, foram nada na foi nossa nada. vida, né? Não valeu É nada. o caso daquele filme do Chico, da André Luiz, que chega na casa e não tem nenhuma foto. Nenhuma dele. foto. É. Às vezes eu sinto o caso do lado da minha irmã, mas do meu irmão. Parece que a morte da minha irmã não foi tão dolorosa igual a do meu irmão. Mas não é que eu amava ela menos, mas pra mim parece que ele faz mais falta do que ela. Uhum. Lembro dela, assim, mas parece que a Mas dele ainda, afinidade, né? Afinidade. Ah, a dele sim. ainda dói mais. Tem 20 anos que ele morreu, mas não me dói mais. Igual esse casamento do João Paulo mexeu muito com a minha cabeça. Que casamento, assim, a gente queria que fosse com uma mulher, né? Mas foi com um homem. Eu fico pensando, como tá a cabeça do meu irmão essas horas? Saber que o filho, né? Seguiu a vida com outro homem. Mas é o que ele escolheu, cada um tem seu livre-arbítrio, né? Foi o que ele escolheu, tá feliz. Foi um casamento muito bonito, minha mãe chorou muito, disse que foi muito bonito o casamento, sabe? Teve homenagem para ela, mas a dona Rosa, que é a avó dele. Esse casamento mexeu muito com a minha cabeça. Aí eu falo pra mãe, às vezes eu sinto muita falta do meu irmão. E da minha irmã, assim, eu sei que ela partiu, mas a falta dela não é tanto igual a dele. Uhum. Aí eu, será que ela pensa assim, que eu não vou nada? Não, amo ela sim, mas a dele é mais dolorosa. Certo, você tem mais Ainda afinidade. dói mais ainda dele. Mais Sim, afinidade. Ainda dói mais. É igual assim, tem gente que você gosta de estar junto, você quer estar junto. Tem gente que você não liga muito, não importa muito. É a questão de afinidade, de amor, né? Já deu 8 horas. Já?
Não, deu não. Falta 15. Vai continuar? É mais um, né? Então Vai vamos lá, aqui no Sueli. 20º. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar as manifestações dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz e o futuro que os aguarda. Numa palavra, o conhecimento do mundo espiritual. Comprovadas essas manifestações, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, da sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade após a morte. Numa palavra, a realidade da vida futura. Tem ainda o objetivo da navegação das doutrinas materialistas, não pelo raciocínio, mas por fatos. Então, qual que é o objetivo da doutrina espírita? Isso daqui, demonstrar e estudar as manifestações dos espíritos, as faculdades, situação feliz ou infeliz, e o futuro que os aguarda. Então, o objetivo do espiritismo é mostrar para as pessoas, demonstrar as manifestações, né? Nós temos reunião de psicografia, que escreve cartas, né? Nós temos reuniões de... Incorporação. De quê? Incorporação. De incorporação, a reunião mediúnica, né? Temos também aquelas de efeitos físicos, onde materializa mão, pessoas, né? Então, o espiritismo, o objetivo dele é demonstrar e mostrar as manifestações dos espíritos. Desde que o mundo é mundo, os espíritos existem. Eles mostrando-se para nós e nós vendo que ele existe, desde que o mundo é mundo, isso existe, né? Na época das pitonisas, na época de Moisés, muito antes já existia a existência, os espíritos já existiam, essa manifestação já existia. Só que o espiritismo, quem que veio mostrar e explicar as manifestações dos espíritos? O espiritismo. O objetivo dele é esse. Aqui está falando. O que o espiritismo ele vai fazer? Ele vai mostrar para nós qual que vai ser a nossa situação depois da morte. Se eu morri mal, eu vou estar mal. Se eu estava feliz, se eu estava bem, eu vou estar bem. Então ele mostra isso. Onde eu estava antes? Ele vem responder essas questões para nós. Onde eu estava antes de reencarnar? Eu já existia, o meu espírito. Agora eu reencarnei. O que eu vim fazer nessa vida terrena? Tem um objetivo, o espiritismo fala, explica. E depois, quando vir a morte do corpo de carne, para onde que eu irei? Como que eu vou estar? Né? Então ele responde essas questões. Ele mostra por provas irrecusáveis da existência da alma, da sobrevivência ao corpo, da individualidade após a morte. Cada um é único. Cada um é um. Ninguém pode se passar, pode até mentir, passar pelo outro, mas cada espírito é único. Tem a sua individualidade, né? Aqui ele fala assim, o que mais o espiritismo vem falar para nós? Da vida futura. Da vida futura, da reencarnação. É uma doutrina reencarnacionista, né? A gente tem que se esforçar, tem que progredir, tem que trabalhar. Nada cai de graça. A gente vê isso na vida terrena, né? A gente não ganha as coisas de graça. Tem que trabalhar, tem que suar para ganhar, né? Então, assim, E o que o espiritismo também vem fazer? Vem fazer a negação do materialismo. O espiritismo é o oposto do materialismo. O materialismo acredita só na vida material. Morreu, acabou. Não vai ter consequência, nada.
E o Espiritismo vem falar que sim, todas as nossas atitudes, ações, elas terão Tem consequências. Nessa vida e na outra também. Tudo tem consequência. Se eu fizer o bem, eu vou receber ele de volta. Se eu fizer o mal, eu vou receber ele de volta, né? E aqui ele fala que mostra, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Quantas mensagens de psicografia, através do Chico Xavier, pessoas vêm, relata, fala, mostra, né? Quantas do Divaldo, quantos espíritas, né? É igual aquela psicografia daquele menino lá em São Paulo, o Gabriel. Acho que era Gabriel, mas que ele foi arrastado nas ruas. Ele fez uma psicografia para a mãe dele e falou, mãe, Explicando, né? não fica assim. Isso tudo foi eu que eu fiz na minha vida em 1900, não sei quanto, ele fala. Eu arrastava pessoas na época do grego, acho que é grego mesmo. Ele fazia aquilo lá. Naquela época, Arrastava as pessoas, você né? montava no cavalo e saía arrastando, morria tudo E ele falou machucado. assim, eu fiz isso, então eu paguei o que eu estava devendo. Com certeza. Sim, aí ele foi explicando para ela, não fica assim chocada que eles me arrastaram. Eu fiz isso com pessoas, eu fiz com gente que estava naquele carro. Aí ele foi explicando, foi uma coisa muito bonita a explicação dele. E aí o que acontece? A pessoa acalma, aceita, serena, fica mais calma. Porque quando você perde um filho pequeno, jovem, a gente geralmente se revolta, né? Se revolta, não quer aceitar. Mas aí vem uma carta de psicografia, pronto. Te ajuda, né? Fala de detalhes, fala de coisas íntimas que só a pessoa sabe e o espírito está comunicando, né? Uma pessoa viva virar e falar para o outro vivo, materializado. Eu já vi uma psicografia sua. Você pode me explicar o que é isso? Cai durinho, pá. Nossa. Aonde? Eu não entendi direito. Como assim? Por exemplo, eu viro para você e digo assim, eu já vi uma psicografia sua. De outra vida, então. Não é de outra vida, né? É isso? Só pode ser, né? Porque se eu já vi uma psicografia sua, Você já psicografou alguma coisa? alguma coisa, algum fato que aconteceu de outra época, né? Porque eu nunca presenciei assim Você nunca viu? uma psicografia, Eu tinha vontade. mas eu já ouvi isso. Isso Martela na sua cabeça. É igual a gente chegar num lugar que você nunca foi, e você tá ali, não, já vi nesse lugar, já tive aqui, e você tem como explicar. Como que eu sei que eu já vim aqui, meu Deus? E a gente nunca foi em lugar quando você já veio aqui. É engraçado também, é bem mexe com a gente. É bem interessante, né? E assim, essas coisas espíritas, esses acontecimentos, a gente praticamente tem que conversar com quem é espírita. Porque se você ficar conversando com gente que não é espírita, vai falar que você tá doido. É igual quando eu ia na igreja crente. Eu estava indo na igreja, estava tudo bem, eu estava vendo a mentira. Porque o que ele pregava ali eu não acreditava. As coisas que eu via ali dentro da igreja, eu estava vendo a mentira. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E um dia a pastora veio e falou para mim assim, o que está acontecendo? Eu falei, se eu falar, você vai me deixar nunca mais entrar aqui dentro. Eu não... Falei, não sei, não vou falar não, porque você não vai deixar eu entrar mais aqui. É verdade. Aí eu tava vendo que aquilo era mentira. Igual você vê, da vez que o pastor chegou lá, baixou o trem dele lá, eu falei, isso aí é o preto velho, rapaz. Nossa, minha mãe tirava com a minha cara, isso aí é o velhinho que eu já sei. Eu E conheço. ele rodeou ali, fazia igual a Dona Rosinha fazia, sabe? Que eu lembro da Dona Rosinha dando passe, a gente anima, eu lembro. Eu falava assim, isso aí é preto velho do bravo. E era engraçado assim, sabe? Igual você vê, às vezes acontece comigo mesmo, de eu estar num lugar assim e pedir para me falar uma coisa pra pessoa. Passar um recado. Isso, igual uma vez lá dentro da igreja lá, ela teve um livramento do câncer.
falou pra mim, falou assim, pode falar pra ela pra tirar tudo aqui. Tomava essa porque tá gelada, né? Eu falei, ah, não. Pode falar, que eu não vou falar, não. E ficava me cutucando assim, vai falar. Eu mando você, vou falar. E eu odiava, eu tentava não falar. E um dia que nós fomos no tal do monte, no escuridão, eu falava assim, que é minha mãe. E de repente, o irmão estava sentado assim, e o anjo levantou as asas assim, em redor dela assim. Você viu? Eu vi. Aí ela. E ele ergueu as asas assim, e eu fiz assim, falava assim, não vou ouvir não, vou ficar quieto. E ela ficou quietinha assim, parada. E ela falou assim, nossa, eu senti um negócio, eu falei assim, eu senti o quê? Ele abriu as asas dela assim, e desceu aquela iluminação assim, de embora, né? Aí depois o pastor falou assim, você viu, né? Eu falei, vi. Ele falou assim, não, então, isso é coisa boa. Eu falei, e aquele 3 cabeças lá pra trás era o quê? É do capeta. Aí o cara falou, mas ué, você Eu tô fora. Eu falei, não. Eu falei, aquele era anjo, aquele outro capeta, mas não tô entendendo. O que isso a gente faz no escuro então? Porque Deus não gosta da escuridão. O que a gente vem fazer horário no escuro? Tem cobra ainda? E é mesmo lá pra lá da prainha, lá tem um lugar que você sobe assim, aqueles morrote. É lá. Eu falei, nunca mais ouvi. Nunca mais. Vou embora. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Já Tem um terminou. esperando eu pra comer. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Todos que estão aqui nos acompanhando no estudo. Então, vamos agradecer a Deus, encerrar o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre querido, aos abnegados, trabalhadores espirituais, os nossos anjos guardiões, que esteja conosco, nos fortificando no amor, na caridade, na nossa renovação interior. E assim damos por encerrado o nosso estudo desta noite. E em nome de Deus, de Jesus, está encerrado o estudo. Que assim seja. Uma boa noite, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus